1,57 m, sou branca, cabelos longos, neste momento estão presos, e de cor castanha. Está ao púlpito. Estou vestindo uma blusa preta e uma calça azul. Nós estamos numa sala com as cadeiras em formato de auditório. Em poltronas, os convidados. E à nossa frente nós temos os nossos debatedores e palestrantes, que estão sentados em 4 poltronas, com um tapete, uma mesa de centro, e mais tarde teremos perto deles, a audiodescrição. E um garçom. Nós estamos situados no 4º andar do prédio administrativo Luiz Rosalvo, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. A cerimonialista. Uma mesa de centro e mais tarde... Esta roda de conversa é um evento inclusivo e conta com a tradução de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, e com a transmissão pelo YouTube. Este evento tem como tema a adoção, quebrando preconceitos, uma reflexão sobre perfis para adoção. Iniciaremos agora apresentando o currículo dos nossos convidados. Nossa mediadora deste evento é a desembargadora Tânia Vasconcelos. Foi escolhida pelo critério de merecimento como a primeira desembargadora mulher do Tribunal de Justiça de Roraima. Cargo no atual tomou posse no dia 14 de outubro de 2010. No mesmo ano, a desembargadora ganhou o primeiro Prêmio Nacional de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Foi atualmente é vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional de Roraima Eleitoral e foi presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2013-2015. A desembargadora Tânia tem, em média, 1,62 m de altura, cabelos negros na altura do ombro, está vestindo uma calça bege, uma blusa com detalhes coloridos na cor preta, e ela usa óculos. Nossa próxima participante é a Ana Luísa Moreira de Lima Brito. Formada em Psicologia pela Faculdade Catedral em 2010, especialização em Psicologia Jurídica pelo IPOG 2022, cursando especialização em Especulação em Parentalidade pela IPOG, atuou como professora substituta no curso de Psicologia em 2011, e 2015 e 2016. É servidora do Tribunal de Justiça de Roraima, atuando na equipe interprofissional das varas da Infância e Juventude de Boa Vista desde 2012. Ana Luísa tem, em média, 1,63 m de altura, cabelos longos, lisos, na cor castanha escura, está vestindo uma roupa mais neutra, uma calça cinza e uma blusa branca. Nossa próxima participante é Vera Lúcia Sábio, formada em Psicologia, palestrante, esposa, mãe biológica e adotiva, autora do livro Ser Mãe é Deixar o Amor Florescer, pela editora Viseu. Pessoa com deficiência visual, porém com grande visão interna, e é servidora do Tribunal de Justiça de Roraima há mais de 27 anos, e atualmente servindo na Ouvidoria Geral de Justiça de Roraima. Vera tem cabelos curtos, é de cor branca. Vera é mais alta que eu, deve ter, em média, 1,63 m, 1,68 m, bem mais alta que eu. Está vestindo um conjunto preto com uma blusa de renda na cor rosa. Está usando brincos lindos, inclusive, na cor dourada. Nosso próximo participante é o Dr. Parima Dias Veras, mestre em Desenvolvimento Regional da Amazônia pela UFRR em 2014, atuou como palestrante no Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Ingressou na magistratura em 2002 no cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
e, atualmente, é titular da primeira vara da Infância e Juventude. Coordena a Secretaria Unificada do Setor Interprofissional e da Divisão de Proteção das Varas da Infância e Juventude. Dr. Parima tem em torno de 1,70 de altura, cabelos grisalhos, olhos azuis, tem o tom de pele moreno ou quase moreno, como ele se definiu. Está vestindo uma calça jeans, um terno azul. E, nesse momento, nós vamos iniciar, enfim, a roda de conversa. Vou passar o microfone para a desembargadora Tânia, que será a mediadora desse momento, e, assim, sucessivamente, eles vão falando a respeito do tema de cada um. Entrega o microfone. Os convidados. Bom dia aos que aqui se fazem presente e aqueles que nos garantem audiência aí nas redes de comunicação. Indo para o tema, né? Hoje eu fiz algumas reflexões e impossível não concluir que a adoção é um ato de amor de um coração que ama indistintamente. Amo o belo, amo o feio, amo o perfeito, amo o branco, amo o preto, enfim. Mas é um processo complexo na forma que a lei exige e muito mais complexo ainda na cabeça de cada um de nós, seja a pessoa que está ali aguardando uma família, seja aquele que está em busca de formar a sua família. O que é efetivamente que eu quero, o que é efetivamente que eu busco, o que eu espero, se é certo ou errado eu ter alguma expectativa em relação a outro ser humano. Enfim, vi e concluí esse pensamento como algo que não tem uma resposta pronta, preparada, capaz de atender de imediato todas as nuances que o tema possui. Então, para a gente ter uma ideia, né, desse cenário, de como é que isso funciona na forma legal, que é da infância, que é a nossa ideia hoje aqui, é de abordar de acordo com o cenário que está ali registrado, eu vou passar a palavra para a Ana Luísa, para que ela nos dê faça uma abordagem, nos situe sobre a situação real do processo de adoção no nosso Poder Judiciário, na vara da infância. Obrigada. Bom dia. Então, para situar sobre o cenário, eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro, como é que está a nossa realidade local. Hoje, segundo dados que são públicos, né, pelo portal do CNJ, a gente pode observar que temos, em Roraima, o estado com o menor número de pessoas habilitadas. Nós temos 42 pessoas habilitadas, ativas no Sistema Nacional de Adoção, pessoas que entraram no processo de habilitação para adoção, fizeram todos os procedimentos necessários, participaram do curso e hoje estão aguardando, né, por seus filhos. Em contrapartida, nós temos apenas 4 crianças, entre crianças e adolescentes, disponíveis para adoção. Aí você pode perguntar, mas por que tem 42, né, casais e pessoas esperando e apenas 4 crianças e eles ainda não foram adotados? Isso é por causa do perfil, que a maioria dos casais e pessoas que se habilitam, eles procuram uma criança típica, né, sem nenhuma deficiência, nenhuma doença detectada, né, uma criança close só, nela, não grupos de irmãos, e esse não é o perfil que nós temos. O perfil de crianças que nós temos hoje, essas 4, eu falo crianças, mas é crianças e adolescentes, né? Tem grupos de irmãos, né, tem 2 irmãos, tem uma criança acima de 8 anos que possui deficiência, e tem os demais são adolescentes já, então não é um perfil procurado, por isso as crianças e adolescentes ficam aguardando, e aí é quando a gente entra com outro processo, né, que é uma ferramenta que é disponível pelo Sistema Nacional de Adoção também, mas a gente já utilizava antes com autorização judicial,
que é a buscativa. Então, como é que funciona a buscativa? Né? Quando tem uma criança ou adolescente num perfil de difícil colocação, o que é o perfil de difícil colocação? Que possui uma pessoa com deficiência, é um grupo de irmãos, como a gente já teve um caso bem sucedido na época da pandemia, de colocação de 5 irmãos juntos em uma família. Né? Então, foi feito por meio da buscativa, que ainda não tinha essa ferramenta disponível no sistema, e a gente fez por meio de autorização judicial e conseguiu, né, graças a Deus, colocar essas crianças, esse grupo de irmãos, numa família. E, assim, também a gente conseguiu, por meio de buscativa, aqui, né, local, uma criança, esse é um caso que eu vou lembrar, mas tem outros, né, que ele tinha mais ou menos 1 ano, era um bebê, entre 1 ano e 1 ano e meio, não vou lembrar direito, e ele tem uma deficiência ocular, né, o olho direito, ele não tinha o globo ocular, então ele enxergava somente com o olho esquerdo e sobrecarregava esse olho, né, hoje ele usa até óculos. E quando eu peguei o perfil dessa criança, né, que quando ele foi disponível para adoção, aí eu falei assim, fácil, né, um bebê lindo, né, vai rapidamente, eu vou encontrar casal. Infelizmente, eu não encontrei aqui, e eu tive que fazer uma buscativa local, né, ligar para essas famílias, né, entrar em contato com aquela desculpa. Eu vim, uma estratégia minha, né, olha, eu queria fazer uma atualização do seu cadastro, você aceita com criança com deficiência? Se estiver faltando um dedinho, um olhinho, não aceito, né? O perfil dos nossos habilitados é assim, que não interfira no desenvolvimento, na independência, né, dessa criança. Eu falei, não interferiria em nada. E só que aí quando eles viam a foto, né, a foto eu só divulgo para casais habilitados com autorização judicial também, aí eles ficavam mais receosos, até que encontramos um casal, né, que foi visitá-lo, e isso alguns outros casais já tinham ido visitá-lo. Foi visitá-lo e assim se apaixonou e foi um link, né, teve uma química imediata. E como era na época da pandemia, a gente não podia fazer o que a gente faz de praxe, que é a visitação, né? Então já conhecia a criança e já levava para casa, porque o casal não podia visitar muitas vezes a criança, enfim, com risco de contaminação para as outras. E lá mesmo ele ficou, depois de um tempo a adoção saiu, e eu chamava depois esse casal para falar, né? Eu chamei acho que umas 2 vezes no curso de habilitação, que é uma etapa obrigatória. E aí era muito interessante que eles falavam, o meu filho é isso, falava muito das habilidades, como ele estava grande, como ele se integrou à família, e não falava da questão da deficiência, até que algumas pessoas perguntavam, mas ele tem alguma deficiência? E eles, verdade, ele, né, ele veio para a gente com essa deficiência, mas isso para a gente é relevante. E isso é muito bonito de ver, né, porque realmente foi uma adoção mesmo consciente e por amor. Eles não viam essa questão de que vai ser uma limitação para o meu filho, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir suprir essa demanda? E essa é a nossa função. Deixa eu suprir uma curiosidade. Plano aberto. Então, essas crianças elas estão no abrigo, no local onde elas são cuidadas. Nesse ambiente, né, Close nela. existe uma política de atrair para a convivência os casais interessados, ou buscar outras pessoas, divulgar, promover eventos ou visitas, enfim, que permitam uma convivência natural, né, não uma convivência provocada no sentido de direcionar para um lugar ou outro. Eu pergunto isso porque você sabe que está num abrigo, né? Eu tenho interesse, vou fazer visita em abrigo, enfim. E ali eu vou encontrar situações e posso efetivamente ser tocada por aquela situação e me envolver com algum candidato à adoção. Existe esse tipo de ação ou não? Eles estão reservados, protegidos e se isso é uma política legal para fazer esse encontro, né, permitir esse... Eu vou começar e depois o doutor Panema complementa. A gente não tem hoje uma política de visitação no abrigo, né, não é permitido, justamente para evitar que casais não habilitados, ou até mesmo aqueles que são habilitados, mas que não estejam na sua vez, porque tem um critério, né,
uma fila, né, uma ordem, para que eles Hora tanto close acendam no neles convidado. mesmo uma expectativa que talvez seja frustrada, quanto na criança, porque as crianças que estão na instituição de acolhimento, nem todas estão disponíveis para adoção. Algumas serão, outras não. E, às vezes, aquele casal pode olhar para uma, a gente, de repente, vai com a intenção de que ele conheça uma, e ele olhar para outra que não está disponível e vai gerar uma frustração para o casal ou pessoa e para a criança também. A gente já aconteceu, há algum tempo atrás, quando era permitido fazer alguma ação social, um aniversário de pessoas, né, se encantarem ali para uma criança que não estava disponível para adoção e levarem essa criança sob guarda e depois não conseguir efetivar essa adoção. Enfim, mas a gente tem um projeto de apadrinhamento afetivo, né, que não é específico para as pessoas que estão habilitadas, mas que podem participar, onde essas pessoas elas vão apadrinhar essas crianças de difícil colocação, que a gente vê assim que, olha, essa criança talvez, se ela for para o cadastro, demore ou ela nem consiga uma família. E aí, se de repente essa criança... Mas eles são muito conscientes, eles assinam, né, participam de um treinamento, sabendo que não necessariamente eles vão adotar aquela criança. Não é esse o foco é apadrinhamento, né, fazer com que essa criança participe, né, de um ambiente familiar, né, de eventos familiares, saia daquela instituição, né, e viva uma outra realidade. Mas já aconteceu de uma criança que estava disponível para adoção e a gente não estava conseguindo colocar ela numa família substituta, que é o nome que a gente usa para a família que vai adotar, e o casal de padrinhos adotou porque, em primeiro lugar, é o interesse da criança, né? Claro que a gente tem que considerar a questão da ordem da fila, mas o interesse da criança vem em primeiro lugar. E, nesse caso, foi isso que a gente focou. Assim, nós fazemos aqui um curso preparatório, faz parte do processo de habilitação para constar do Cadastro Nacional, um curso preparatório para adotantes. Nesse curso, a gente explica todo o sistema de adoção, principalmente a condição de filho, a gente tenta conscientizar bem, até dizer que, olha, do jeito que eu não posso devolver um filho biológico, eu também não posso devolver depois um filho adotivo, porque a lei não faz diferença entre filho biológico e filho adotivo, é só filho. Então, a gente não pode, assim, de primeira mão, conceder uma adoção, alguém viu uma criança e sensibilizou ali emocionalmente, sem estar bem amadurecido, sem estar preparado, e lá na frente achar que pode devolver a criança porque ela não foi preparada. Então, o objetivo do cadastro de adoção é justamente essa preparação, como a adoção é um ato muito sério, é um ato perene, é um ato irrevogável, é um ato irretratável, a decisão de adotar tem que ser bem amadurecida, não pode ser assim um ato emocional repetindo, como a gente explica muito, um casal está em crise, a vida do casal está monótona ali, os filhos cresceram, então vamos pegar uma criança para adotar, para dar um novo lugar no casamento. Isso não funciona, mas é um pensamento ainda comum. Então não funciona porque a criança não vai dar um novo lugar, se o casamento está em crise, vai continuar em crise com a criança adotada ou não. É por isso que o cadastro é bem cuidadoso, porque a pessoa que quer adotar oferece o seu perfil, ela vai passar por esse curso, depois ela vai ter uma orientação ainda, um estudo de caso durante o processo de adoção, para que seja realmente bem consciente. Nós temos 3 formas de colocação de crianças em família substituta. A guarda, que é a forma mais simples, que pode ser revogada a qualquer momento, deu problema, ou a pessoa até não quis mais, como já aconteceu, na guarda tudo é possível. A guarda é bem simples, a guarda não confere condição de filho ao guardião, então é simples de revogar. A tutela, que é aplicada quando a criança tem bens também, que precisa de um administrador, que o tutor vai ser esse administrador dos bens, e a adoção, que é a forma plena de colocação de família substituta. Essa todas devem ter muito cuidado, mas a adoção tem que ser mais cuidadosa também, porque a pessoa vai integrar aquela família como condição de filho para todos os efeitos legais.
Então, assim, e nós não temos essas crianças assim, desembargadora. Vai no abrigo, tem 20 crianças, às vezes tem 25, mas elas não estão para adoção, como disse a Ana. Aquelas crianças ali, por algum momento a família não quis, a mãe ainda está em processo, que a prioridade absoluta é que a criança fique na sua família, com seu pai, sua mãe, a família em sentido estrito, se não for possível, na família extensa, um tio, a avó, o avô. Só em último caso, essa criança é colocada em adoção. Então, é tanto que nós temos mais de 40 casais habilitados e temos 4 crianças para adoção atualmente. E aí, nesse caso, a gente aplica essa busca ativa. A gente vai, em vez de... Porque teve casos aí que juízes colocaram até outdoor em algumas cidades, com a fotografia das crianças para adoção, e isso foi um escândalo, porque findou quebrando o segredo e o objetivo da adoção, porque a lei diz que não pode constar nem da certidão de casamento, nenhuma referência quanto à adoção, justamente para não ter diferença. Aí, quando a gente exibe a criança, a gente danifica a imagem da criança. Então, é muito melhor, assim, chamar um monte de gente para ver criança, do que a gente fazer a busca ativa. Nós temos 2 crianças aqui, de difícil colocação, uma com 8 anos, outra com 9, uma criança com deficiência, e a gente vai buscar pessoas que queiram, né? Nós temos esse padrinhamento afetivo, que nós conseguimos a muito custo implantar, mas é uma experiência que está dando muito certo, porque tem criança, ela sai do abrigo, passa um final de semana fora do abrigo, vão para sítio com os padrinhos, vão para o cinema, o padrinho, quem pode pagar uma aula de inglês, uma aula particular. Então, a criança é assistida não só na instituição, mas é assistida por uma família. E, às vezes, quando já é grande, como já ocorreu, a lei, assim, a princípio a gente não queria para respeitar o cadastro, né, que o CNJ cobra demais que se respeite o cadastro de adotantes. Mas, como não tem, aí é claro que a gente vai conceder a adoção para aquela pessoa que já tem um vínculo afetivo com a criança, que ela já está acostumada com a casa, com a família, já passa dias. Então, já fizemos adoção para padrinho afetivo nessas situações que a criança é de difícil colocação em adoção. Essa era até a minha pergunta. Na sequência, percebendo que é possível, né, haver um envolvimento emocional entre o padrinho e a criança, e talvez esse padrinho não esteja no cadastro, né? Eu me recordo uma situação que eu testemunhei há algum tempo, que houve algo semelhante, mas havia um impedimento, foi alegado um impedimento para que aquela família adotasse, né? Então, foi assim, um negócio meio traumático, até porque, eu digo, às vezes a lei ela não regula sentimentos, e ela nos engessa, né? E se a gente for observar estritamente, né, aquilo que está escrito na lei, sem observar o espírito da lei, né, que vai além das palavras que estão ali, a gente acaba dificultando, né, por uma legalidade estrita a regularização de determinada situação, porque já é tão difícil, né, para essa criança. E, bom, como nós temos idades variadas, né, desde o recém-nascido até o adolescente, existe uma preparação, assim como existe para os casais interessados, dessas crianças em relação a essa expectativa, né, de ir... Das crianças crescidas já. Das crianças crescidas. Sim, elas são preparadas para a nova família, elas são... feito, por exemplo, se a pessoa, nesse caso dos 5 irmãos, que era teve do Rio Grande do Sul e de São Paulo, né? Assim, então a gente faz chamada de vídeo, a equipe técnica do abrigo coloca, antes de se conhecer pessoalmente, conversa por chamada de vídeo, aí depois que já conversou bastante, já passou vários dias conversando, aí marca uma visita pessoal para eles virem conhecer a criança conhecer eles. Então é feito toda uma preparação antes de conceder realmente
a adoção para essa criança ou até a guarda. Antes da adoção propriamente dita, a gente tem o estágio de convivência, né? Que a criança vai conviver com esse casal um determinado período para ver se há uma adaptação da família e uma adaptação da criança também com esse casal. Estando tudo ok, aí a gente faz a adoção. Então, assim, um pensamento, aquela fala que você expressou há pouco de que não é possível reverter o processo. E isso é uma situação bem danosa, né? Porque você vai numa expectativa e a família desiste, né, de consumar o processo de adoção. E o adolescente, aquele que já tem algum discernimento, que se envolve nessa situação de apadrinhamento, já aconteceu ou ocorre com alguma frequência, alguma expectativa desse menino em permanecer naquela família e a família realmente não ter o interesse na adoção? Como é que ocorre como ocorre, se essa situação ocorre e como é buscada uma solução? A princípio é feito o critério para a criança participar do programa é criança pós-primeira infância, então já são crianças, né, de 6 anos em diante. E grupos de irmãos, né, ou criança que tem alguma deficiência, que a gente sabe que vai ser, se ela for destituída do poder familiar, às vezes a gente pode encontrar uma dificuldade de encontrar a família substituta para ela. Então, não são todas as crianças que podem participar. Um bebezinho vai participar do apadrinhamento, não. Né? Até porque um bebê, rapidamente a situação dele é resolvida. Ou ele volta para a família natural ou ele vai para a família substituta o quanto antes, né? Para que ele não passe aí um processo muito grande, um tempo muito grande no abrigo. Mas é feito um trabalho com as crianças que vão participar, né, pela equipe do abrigo, e a gente participa também do treinamento. Né? Olha, as crianças, vocês vão conhecer os padrinhos, né, vão poder passear, ir para casa, e é feito um encontro bem grande, né, no dia é um evento que os padrinhos podem interagir com as crianças e a gente deixa as crianças escolherem seus próprios padrinhos. Mas isso já foi conversado com elas, que muitas, né, ainda têm convívio com suas famílias. E aí, quando elas têm já está nesse processo de reatamento de vínculo com a sua família, é trabalhado com ela também. E com o padrinho. Olha, até no sentido dos padrinhos ajudarem nesse reatamento de vínculo, né? Dar ali um suporte para os pais, né? Para a família extensa. Enfim, tem funcionado muito bem. E para o padrinho também, né? Para os padrinhos, é feito um trabalho, né? Um treinamento, e a gente conversa bastante nesse sentido. Olha, essas crianças, elas não estão disponíveis para adoção. Pode ser que elas estejam no futuro, mas hoje não estão. Então, não alimentem a expectativa de adoção. É claro que a gente não manda, né? Recentemente já aconteceu de padrinhos adotarem uma criança e, graças a Deus, deu tudo certo. E era uma criança que a gente realmente não estava conseguindo encontrar família. Eu acho que tem um outro caso em andamento, um outro garotinho, que também não teve condições de voltar para a sua família. Eu vou dar um exemplo assim também fora, que às vezes foge do cadastro. Nós tivemos uma criança, a Ana vai lembrar bem, ele nasceu com, uma criança linda, mas nasceu com vários problemas de saúde. Inclusive tinha uma doença assim bem grave, que ele necrosava parte do intestino. Aí tinha que passar por cirurgias. Aí apareceu uma pessoa querendo ficar, e a pessoa tinha condições. Eu digo, olha, aí eu pedi até para verificar se tinha no cadastro algum perfil de pessoas que aceitavam a criança que tinha que passar por processo cirúrgico. Não tinha. Aí eu concedi, fora do cadastro, para essa pessoa, porque essa pessoa tinha condições financeiras, tinha como cuidar da criança e fazer as cirurgias que ela precisava, fazer as viagens que ela precisava, o tratamento tinha que ser fora daqui. Porque se nós formos conceder para uma pessoa sem recurso financeiro, aí essa pessoa ia para a TFD, quer dizer, ia esperar, ia imprimir um sofrimento muito maior para a criança, né? Eu digo, não, então bora resolver logo ligeiro aqui, que essa pessoa está querendo, pode cuidar, e pronto, hoje a criança fez as cirurgias e está perfeita, está linda, vida normal. Não precisa, né? Essa história faz a gente pensar que
para cada homem posto na terra, existe um pai, existe uma mãe com compromisso, né? A gente tem que só fazer acontecer esse encontro, né? Eu acredito na lei, acho que a lei tem que existir realmente, porque nós precisamos de metodologia para trabalhar determinados assuntos, né? Mas eu sempre digo, né? Quando a hora chega, aparece o pai, aparece a mãe, como apareceu a Vera aqui, nossa querida, que tem uma filha bem linda e especial, né? E passou pelo processo de adoção, é uma das pessoas que pode nos falar com propriedade de como é esse processo, como ela se sente, o que levou a buscar a adoção, se ela conheceu antes, depois, onde ela se apaixonou, como é essa convivência, essa alegria, Vera. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que vão nos assistir também pelo YouTube, pelos canais do TJ. Então, é meio complicado falar da Ana Clara, né? Mas foi muito bom a gente ouvir eles falando antes aqui, porque algumas coisas me veio como reflexão, que eu já sabia, é claro. Mas, por exemplo, a desembargadora Tânia falando, né? A gente não pode ir lá visitar e trazer e tal. É muito complicado. A Ana Clara, ela faz 5 anos que é a nossa filha, e ela fala pelo menos, sei lá, 10, 20 vezes por dia que ama a gente, principalmente porque ela é muito teimosa e teima demais, aí ela vem dizer que ama, porque dentro dela mesmo, meio inconsciente, mas ela tem medo ainda de ser devolvida, né? Então, assim, agora você imagina a criança ir para uma casa, chegar lá, ai, que bonitinho, vou levar para passar o Natal, o final de semana, e depois devolve a criança para lá, né? Então, assim, eu acho que, como todo ser humano, ele vem para ter um vínculo, ele vem para ter um pai, ele vem para ter uma mãe, ele vem para ter uma família, por melhor que seja um abrigo, né? Eu lembro muito bem, quando a Ana foi adotada, foi bem bacana, porque o representante que tinha lá para, tipo, não é ir contra, mas para estar do lado lá da Ana Clara, que seja, foi a FUNAI, né? O representante da FUNAI, porque ela não tinha mais vínculo nenhum, né? Já tinha ido um antropólogo lá na aldeia e ninguém, né, considerava ela da família. Então, já tinha 4 anos de abrigo. E aí, acho que o doutor Parima lembra muito bem, ele falava toda hora, mas é muito pouco tempo de convivência. E o doutor Parima explicava, olha, ela já tem 4 anos, a lei diz que é para a criança ficar 4 anos, até agora não apareceu nenhuma outra pessoa querendo ser pai ou mãe, parará, tal. Aí ele falava de novo, mas eu acho muito pouco tempo. Aí o doutor Parima olhou para a Ana e falou assim, quem é tua mãe? Quem é teu pai? A menina não sabia falar, mas ela apontou para mim, para o Valdeci. Então, pronto, então está adotado, né? Porque realmente precisa existir a burocracia toda, precisa cumprir as leis, né? Mesmo para não acontecer essas adoções à brasileira e a gente correr o risco de ficar sem a criança depois. Mas precisa ter essa visão, né, essa empatia em reconhecer. Eu e meu marido, a gente teve muito medo de não adotar. Meu marido é estéril e eu tenho um filho único. O filho único não, né? O Lucas e a Ana Clara, mas eu tenho um filho, que nem diz ela, um filho do bucho e ela do coração, né? Então, eu sempre tive vontade de ter uma filha. E foi muito engraçado, porque diferente do parto comum, a gente quer escolher, né? As pessoas muitas vezes ficam crianças lá porque a pessoa quer recém-nascido, a pessoa quer sem deficiência, a pessoa, né, quer escolher. E a gente esquece de notar o tanto de filhos biológicos que vêm com alguma limitação. Eu, por exemplo,
Minha mãe nem sabia, mas eu fui ficar cega com 15 anos, né? Então, vem. Mas, enfim, olhando para o meu perfil, que sou cega, meu marido é cego, então, a gente quis, né, que não viesse uma criança surda. Falei, bom, cega até que vai, porque a gente já é meio acostumado, né? Mas o surdo com o cego, a comunicação é muito difícil. Aí a menina não falava. Eu liguei, acho que no final de semana, para o doutor Parima, nunca acho que eu tinha falado com ele. Liguei para ele, doutor, eu fui lá no abrigo, conheci uma criança, estou na fila para adotar, mas a criança não fala. Não, Vera, mas ela não é surda. Aí, vamos acreditar, né? Eu acho que ele está querendo que eu adote, né? Mas tudo bem. Aí, para terem uma ideia de como era difícil saber se era surdo ou não era surda, um otorrino passou um aparelho auditivo para a Ana Clara, que, no fim das contas, ele mesmo comprou para eu não entrar na justiça. Porque a Ana Clara escutava, e escuta muito bem, né? Mas ela não falava. E ela foi engraçada, ela tem algumas limitações, assim, a gente até agora não entende direito, assim, por exemplo, na parte de alfabetização, ela ainda tem umas dificuldades. Inclusive, a Ana, quando ela chegou em casa com 4 anos, né, todas as mães sabem mais ou menos quanto pesa uma criança de 4 anos. A Ana tinha 12 quilos e 80 centímetros. Agora, ela usou roupa no aniversário dela de 4 anos, porque ela chegou em casa com 3 anos e 10 meses, né? Ela usou roupa de 2, ainda ficou meio largo o vestido. E agora, com 9 anos, ela usa roupa de 9, de 10, né? Vera, Oi. Quem escolheu? Foi você ou foi a Ana? Eu acho que foi a Ana e o pai dela que pariram ali primeiro. É? Você estava no cadastro, como você disse. Eu estava no cadastro há 3 anos já. Só que nesses 3 anos a gente deixou um pouco de lado, assim. Eu tive um problema com a minha sogra, que estava doente lá em casa e tal. Aí eu estava andando de carro com meu marido, né, e o motorista na época, e ouvi no rádio que uma menina, que era vizinha da minha sobrinha, tinha ganhado trigêmeas e estava pedindo ajuda, né? Sim. Aí eu peguei e liguei para minha sobrinha, na hora eu quero o telefone dela, quem sabe ela não dá uma menina para mim, né? Era 3 meninas. Aí peguei, nesses 3 anos, a infância nunca tinha me ligado também. Eu acho que meu perfil era meio fora da caixinha, porque imagina, um casal de cego também para adotar, né? Não é um negócio muito fácil. E querendo uma menina. Aí eu liguei, a mulher pegou e falou que não, né? Imagina, eu quero que ajude com fralda, tal, mas quem vai cuidar das minhas filhas sou eu, tal, né? Aí eu peguei e falei pro motorista, não, daí quando eu falei isso, meu marido falou assim, não, Vera, tá bom, você quer, a gente adota, porque afinal de contas, né, a mãe dele já tinha falecido, a vida estava mais calma, né? Mas que nem diz o doutor Parima, não é para resolver a vida do casal, né? Mas, enfim, aí eu peguei e falei para o motorista, olha, ele deixou. Então, na hora que você vê uma criança por aí, aí a hora que eu vejo o motorista gritando, ô, mira! No sinal, o Valdo assim, pelo amor de Deus, a gente vai ser preso. E aí, nesse momento, já estava a Ana lá no abrigo? Não, menina, aí eu fiquei tão doida para adotar que as crianças brotavam, assim, do nada. Fui numa pizzaria com uma amiga minha e fui contar a história para ela, né, da outra que tinha nascido e tal. Aí a gente começou a conversar, assim, nunca tinha me acontecido isso. De repente, a menina senta no meu colo. Eu pensei que era a filha da amiga. Eu passei a mão, o cabelo liso, falei, quem é você? Daí a menina falou com um sotaque venezuelano. Ela deve ter ouvido eu contando a história, e a irmã mais velha pediu para ela ir lá. Aí ela foi. Aí eu, meu Deus, olha aí, meu filho, Deus mandou a menina. Né? 8 anos é essa. Aí peguei e liguei para a mãe da menina, falando, olha, eu gostei muito da tua filha. Tal. Ela falou assim, eu quero um colchão. Não, eu não quero. Já era um comércio. Eu não quero doar colchão, não, mas eu preciso cuidar da minha filha, eu cuido, eu quero um colchão. Aí, conclusão da história, nós fomos no abrigo. Quando a gente chegou lá no abrigo, tinha 3 indígenas, né?
A moça falou assim, essa é perfeita para vocês, só tem 3 meses. Eu peguei no colo, a menina chorava. Só que, eu falei, mas ela é muito grande. Eles foram ver, não, tem 9 meses. Eu falei, aqui o negócio é meio esquisito, né? Aí, a menina, é perfeita, só não tem o dedão do pé. Porque meu filho já tinha dito, vocês vão na fila de quem tem problema nos dedos, né? Aí, a menina não quis a gente de jeito nenhum, não deu nem para pegar quase. Botava no carrinho, ela ficava quieta. Pegava, ela chorava que só. Aí veio uma outra, que tinha 2 famílias querendo adotar. Essa daí não tinha a perna do joelho para baixo, né? Foi adotada, graças a Deus, bem na época da Ana Clara. E aí a Ana Clara veio. Ela tinha uma pinça assim só, né? Aí, conclusão da história, a Ana Clara, essa daí também não deu muita bola para a gente, mas eu também já pensei na hora, não vai ser essa, ela tem 2 famílias querendo, né? Não vai ser essa. Aí a Ana Clara veio, nem veio para mim, veio para ele, meu marido está aí, se ele conta, até hoje ele ainda chora, porque ele é muito forte. Aí ela veio, sentou no colo dele, mexeu com os óculos dele, ficou lá. E ele é terapeuta, ele viu na hora assim, a situação. A Ana Clara tinha 8 dedos. A única coisa que era grande quando ela chegou em casa era o calçado. Ela calçava 36, ficava uma ponta assim, ó, na frente, né? Porque ela tinha 8 dedos em cada pé. Agora ela calça 33. Agora uma pergunta bem indiscreta. Eu sei que você vê com coração e vê muito mais do que todos nós aqui, porque essa é uma característica, uma particularidade daquelas pessoas que enxergam com o coração. Você acha que isso facilitou, a falta de visão física facilitou? Você teria tido alguma dificuldade? Olha, eu acho que não, doutora. Eu acho que filho, esses dias eu estava vendo um cara falando assim, teu filho está pronto, né? Que ligaram para ele, que era para ele ir lá adotar. Ele chegou lá, você quer ver? Eu falei, não, pode trazer, é meu filho. Você não disse, é meu filho? Né? Eu acho assim, quando é tocado, porque o meu marido, ele também não enxerga, está aí. Mas ele pegou, ele sentiu, ele viu as diferenças, né, dos dedos, ele viu a diferença da boca, que até agora a boca da Ana Clara não fecha direito, a gente vai fazer uma cirurgia no palato agora, né, porque o ano passado disseram que não tinha fissura, agora que viram que tem mesmo. Enfim, então, assim, foi muitos, eu falo que é uma boneca de lata, né, foi muita coisa para desamassar, e ainda tem. Mas, assim, o meu marido pegou e falou, eu cheguei no carro, eu levei o motorista que enxerga já com essa visão. Olha, você me conta todos os detalhes da menina. Aí eu cheguei no carro, ele já tinha pego o nome e tal, para pedir para o juiz se podia ir lá para casa, né? Era uma sexta, dia da mulher. Não foi na outra semana, na quarta. Aí eu peguei e falei, Davi, como é que a menina é? Daí o meu marido já me cutucou na hora. Não pergunte nada, ela é sua filha. Você não queria uma filha? Se você quiser, é essa. Falei, mas eu quero... Não, ela é minha filha, eu já cuidei muito de criança, nunca senti essa energia na vida, e ela é minha filha. E quando a Ana Clara ela foi, deu tchau para todo mundo, ela não chorou para ir para a minha casa, né? Perguntaram para ela se ela queria ir com um casal, ela balançou a cabeça que sim. Quando ela chegou em casa... A primeira noite, ela dormiu lá no meu quarto e eu falei para minha mãe, olha, é só uma convivência, uma semana e tal, né? Te devolve. Você fica até um pouco constrangida com a própria família, às vezes, de ver aquela situação, né? Uma tia velha que não tinha nada a ver com a minha vida. Meu Deus, ela é cega, doutor, uma menina cheia de dedo, né? Então, você tem isso daí, mesmo constrangimento que qualquer um que enxerga... É o preconceito, né, tem Vera? pela visão dos outros, Não, tu tem. E para mim, Vera, estava lá, mas como é que ele vai conceder, como é que eles vão cuidar? São Olha 2 aí, cegos. Olha aí, como é que eles vão cuidar dessa criança? Eu digo, mas tu está vendo como eles cuidam do filho? O filho da Vera, super educado. Ele ia para as audiências com eles, levando, né? Eu encontrei 2 vezes a Vera e ele no supermercado. Aí o filho sempre acompanhando, o menino super educado, acompanhando ele segurando no ombro, quer dizer, um cuidado. Aí eu disse, olha, eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho mesmo.
pela educação do filho que ele já tem, que eles vão ser pais maravilhosos para a criança. E não me engano aí, não. É porque Olha aí, o menino, deu o rapaz uma dela sorte, é né, de educado. terem visto o Lucas por aí, né? Porque, né, salvou a história. Agora, olha só, aí na primeira noite que a Ana Clara estava dormindo, botei um colchonete lá no quarto, a menina dormindo, quietinha, né, na paz. Gente, ela era muito condicionada. Você come isso? Tudo ela, sabe, comia na paz, assim, não reclamava, dava remédio, não reclamava. Agora, pelo amor de Deus, né? Era para ter vindo de vestido, mas já quis vir mostrando a barriga, né? Agora ela já está suprida, né? Aí, então, conclusão da história. Ela exige. Aquela noite, ela dormiu, mas eu chorei quase a noite toda. Ai, gente, ali fora tem um livro da história da Ana Clara, tá? Para quem quiser. Aí eu chorei quase a noite toda, porque, gente, não é um objeto, não é uma mercadoria que você pega com defeito, tá, tem prazo de garantia, tem tempo para devolver. Não é. Essa criança, ela já passou por algumas casas, assim, nem que seja dos servidores de lá, tal, para ficar um final de semana e devolveram. Né? Para ter uma ideia, quando a assistente social e a diretora foi lá em casa ver a Ana Clara, tem um outro espaço, assim, que tem um portãozinho, né? Aí ela brincou que só ela gostava muito da Esther, brincou com a Esther. Primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa foi abrir a geladeira, pegar um ovo e tacar no chão e chorar. Porque ela nunca tinha aberto e ela não sabia que o ouro ia estourar, o ovo ia quebrar, né? Então ela se assustou. Mas, assim, aí ela foi mostrar tudo lá para a geladeira, ela foi mostrar para a amiga dela, lá do abrigo, né? Foi mostrar a casa, numa felicidade. Na hora que falaram que ia embora, eu fiquei só pensando, falei, agora, certo, vai querer ir junto, amiga, né? E tal. Na hora que falou que ia embora, ela entrou do lado desse portão, fechou e ficou segurando com a mão assim. Tchau, Ana Clara, vem dar tchau. Que vem dar tchau o quê? Entendeu? Ela pensou, eu seguro, ninguém entra, eu fico, né? E ficou, a gente deixou a situação. Depois que eles bateram o portão grande e foram embora, ixi, ela saiu de lá toda feliz da vida, né? Tipo assim, consegui, né? Ela estava consciente do que ela buscava. Não, e que o processo estava ali sendo consumado. Né? E engraçado com a visão. Com a visão, o interruptor da luz, ele era alto para ela. Agora ela sente tudo, né? Mas agora ela tem 28 quilos e 1,21 m, tá? Nesses 5 anos. Muito bem. Quando o interruptor era alto para ela, logo no primeiro dia, a gente não tinha nem como falar, eu não enxergo, uma criança que não fala daquele jeito, né? Mas ela não, ela chegou no quarto, ela pegou na minha mão, puxou, botou na parede assim, tipo, eu ainda demorei um pouco para entender o que era. Aí o Lucas, meu filho, mãe, é para acender a luz. Ah, tá, porque é cego andando no escuro, né? Casa de cego não tem... Verinha, tua história realmente é diferente, né? Você é bem especial. A gente agora, eu acho que precisa, né, abrir a oportunidade, se alguém dos presentes quer se manifestar. Desembargadora, deixa eu só fazer porque é um peixe que a gente está vendendo bastante ainda. Sim. É sobre a entrega voluntária. Sim. Aí, como está sendo gravado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar da entrega voluntária de crianças, né? A entrega voluntária, a lei saiu em 2017, né, modificou o artigo 19 do ECA, criando o artigo 19A, para que aquelas mães que tiveram, por acaso, um filho e não querem esse filho, não querem exercer a maternidade, elas podem entregar na vara da infância voluntariamente essa criança, que ela não vai receber nenhuma reprimenda, não vai receber crítica, vai ser bem acolhida, vai ser orientada do que vai acontecer. A criança, né, que ela estiver entregando, não vai ser doada, não vai ser entregue a ninguém enquanto não passar o estado puerperal, respeitado o estado puerperal. Então, essa mãe tem um prazo de arrependimento para ter seu filho de volta, né? Então, o objetivo da lei é para
para essa criança não ser entregue para pessoas que não estejam preparadas, para evitar a venda de crianças, né, inclusive a adoção ilegal, equiparada hoje tráfico de pessoas, né, com a pena de reclusão até de 8 anos. E o objetivo da lei é esse aí, evitar maus-tratos também e evitar abandono. Que nós já tivemos crianças deixadas no lavrado, né, crianças mordidas de formiga, né, resgatadas assim, em estado bem ruim, porque a pessoa não queria o filho, né, às vezes escondia até a gravidez, e abandonou a criança. Então, para evitar esse tipo de questão, surgiu a lei. Eu achei assim, uma iniciativa excelente, porque a pessoa vai, se quiser o sigilo, vai ter garantido o sigilo. Olha, eu não quero que ninguém saiba. O pai e a mãe não quero que ninguém saiba. Vai ser garantido isso para essa mulher. Ninguém vai saber, ninguém vai atrás da família dela para receber essa criança. Nós vamos, depois, passar do estado puerperal, que ainda tem, além de passar pela equipe interprofissional, ela passa por uma audiência com o juiz, o Ministério Público, assistência da DPE, a gente chama de audiência de ratificação, para a mãe dizer, não, eu realmente estou madura, eu quero entregar minha filha, não quero entregar meu filho. Aí só após essa audiência de ratificação, que a gente marca para depois do prazo assim que já deve ter passado o estado puerperal, embora biologicamente esse prazo seja diferente de mulher para mulher, né, mas a gente dá um prazo razoável. Aí só depois dessa audiência que nós começamos as providências de colocação dessa criança para adoção. Nós esperamos tudo isso. E o processo de adoção ainda tem uma característica, a mãe pediu sigilo, ninguém vai atrás de ninguém. Mas o processo de adoção ele fica arquivado para sempre, não é um processo que ele vá ser queimado, vá ser extinto, porque é direito da pessoa adotada, se um dia quiser, conhecer a sua origem biológica. Então, ela pode pedir o processo dela de adoção e ela vai saber todo o trâmite que foi feito da sua vida, né, a sua história, né? E essa pessoa, né, essa criança, vai ter oportunidade de conhecer a sua história biológica, se ela quiser, por meio, né, pelo menos no início, por meio desse processo de adoção que fica guardado à disposição dela. Tá? Então, a lei da entrega voluntária é uma lei assim, muito civilizadora, uma lei humanitária, né, que veio socorrer crianças e socorrer mulheres também, de receber crítica, de passar por vexame. Né, então, ninguém sabe as condições psicológicas, emocional, porque, geralmente, a mãe é uma leoa, né, assim, figurativamente, para proteger seus filhos. Então, alguém que quer doar ou abandonar seu filho, deve ser uma condição desesperadora, e essa mulher, com certeza, vai carregar uma culpa para sempre. Então, para evitar isso, entrega na vara da infância, essa família vai ser entregue para uma família que foi preparada para receber ela. Tá? Então, era essa colocação da entrega voluntária, esmagadora, que eu gostaria de fazer. Tá? Uma novidade, apesar de não tão recente, mas para mim hoje, né, e fico feliz de saber, porque a gente conhece alguns casos concretos de situação de abandono e da criança ser encontrada efetivamente em situação muito grave, sendo comida por formigas, enfim. Que bom, né? Para frente que a gente anda, transformar e aperfeiçoar é o objetivo do homem na Terra. Então, voltando para o ponto em que nós paramos, eu volto a indagar se alguém tem interesse. O Valdeci ali vai se manifestar. A cerimonialista pega o microfone do juiz Parima Dias Veras e se encaminha para a plateia. Voz em off. Bom dia, meu nome é Valdeci da Vera e pai da Ana Clara. Eu vi o doutor Parima falar da situação da criança, né, que tinha um problema, acho que era cardíaco, não? E ele acelerou e deu para uma pessoa que tinha condições, não? Para cuidar. E, para mim, depois que estudei isso aí, eu vi que a vida dele é comum, porque no nosso caso,
Nós conhecemos a Ana Clara na sexta-feira, dia 8 de março. Ela entrou lá em casa dia 13 de março. E o doutor tinha que assinar esse documento, mas ele teve uma crise de vesícula e estava internado, foi operado, se eu não me engano, às pressas, né? Isso, aí eu pedi à diretora para levar o documento que eu estava com pressa, e ele assinou. Então, quero agradecer a sua dedicação, e eu vejo que é comum o senhor ter bom senso, muito bom senso, e tomar essas medidas, né? Muito agradecido. Agora, apenas os convidados. Aí. Voz em Olá, off. bom dia a todos. Eu me chamo Nayane. Atualmente eu estou na coordenação de saúde indígena da maternidade. E ouvindo as histórias, a gente fica muito Nayane na comovido que plateia. isso é uma realidade que o nosso estado tem muito forte, né? As crianças indígenas, principalmente as deficientes, são entregues para adoção. E eu tenho uma pergunta para o doutor Parima sobre essa entrega voluntária. Aqui a gente tem a Lívia, que também é lá da maternidade, ela sabe mais ou menos do que eu estou falando. Recentemente, uma mãe Yanomami entregou voluntariamente seu bebê e a gente entregou, né, essa criança. E um medo que ela manifestou, que é a pergunta que eu quero fazer, é se posteriormente, mesmo com a vontade dela de integrar essa criança para adoção, se a comunidade quiser essa criança, ela tem esse direito legal de solicitar essa guarda? Os convidados. Qualquer criança indígena, antes de nós passarmos ela para uma família não índia, obrigatoriamente, por lei, nós temos que consultar a família extensa dela, a comunidade dela e outras comunidades circunvizinhas, né? Hoje nós temos uma parceria, além da FUNAI, a FUNAI hoje está um pouquinho melhor, mas ela sempre foi muito deficitária, assim, para ajudar demais, até para comparecer. Mas nós fizemos uma espécie de parceria, reunião, fiz até reunião aqui, as meninas da escola sabem, com as associações indígenas. Para as associações indígenas, estavam 5 associações Yanomamis, né, aqui para nos ajudar nessa consulta, para consultar a comunidade, para consultar, porque era uma dificuldade enorme. Hoje em dia está mais fácil para nós atendermos esse requisito legal. Então, só não vai para a comunidade indígena se a criança tiver perigo de vida. Às vezes tem uma questão de saúde que não é possível ela viver em área, mas a mãe é conscientizada. Nós vamos ouvir a mãe, ouvir a associação, ouvir o Tuxaua. Agora, ultimamente, teve uma criança assim, eu recebi, consultamos, veio uma carta assinada pelo Tuxaua, pela mãe, pela família, dizendo que a criança não tinha condições de viver lá e que nós poderíamos doar para uma família não índia, que ela não tinha condições de viver em área. Mas é feito todo esse trabalho. Inclusive, é uma queixa minha. Eu falei agora para o CNJ, falo nos encontros que nós vamos, a minha vara foi correcionada agora, foi sorteada para ser. E perguntaram de mim, qual a maior dificuldade que vocês têm aqui, qual é o gargalo de vocês? Eu disse, olha, o nosso gargalo é a adoção indígena, porque o prazo de 120 dias é igualzinho na lei para adoção indígena e para uma adoção aqui na cidade, sendo que são 292 comunidades Yanomamis, só Yanomamis, né? Quem trabalha sabe com isso. Então, para consultar a comunidade, se nós não tivermos uma ajuda e um prazo diferenciado, é quase impossível cumprir o prazo de 120 dias em se tratando de adoção indígena, porque o rito processual é diferente. O fluxo todo é diferente de uma adoção indígena e de uma adoção aqui. Recentemente, eu acho que a gente teve até que pedir ajuda do senhor sobre um bebê que estava há muitos dias lá na maternidade, né? A mãe tinha problema neurológico e em nenhum momento ela manifestou a vontade de entregar o filho dela à adoção, mas a comunidade queria fazer tirar dela essa responsabilidade de ficar com o bebê, e por mais que ela manifestasse a vontade, então a gente teve que pedir o apoio da justiça para que isso não acontecesse, para que ela fosse liberada com esse bebê para casar.
E como o senhor falou, a gente tem muita dificuldade com a frente de proteção da FUNAI, a gente não tem esse apoio, e acaba sobrecarregando mesmo o serviço da unidade, a maternidade. A gente hoje tem um núcleo especial, né, para cuidar desses casos, dessas situações indígenas, mas a gente tem muita dificuldade de como institucionalizar essa criança, porque tem criança que fica meses, a Flávia, diretora lá mas de quando enfermagem. nós sabemos, nós temos uma divisão de proteção. Ela está meio capenguinha hoje, mas ainda praticamente para esses casos, né? Mas a nossa divisão de proteção vai buscar a criança lá. Nos avisou imediatamente, a criança vão no hospital da criança, vão na maternidade, onde tiver. Eu estou de capenguinha porque atualmente agora nós só temos, infelizmente, 4 agentes e a coordenadora, né? Então ficamos bem capenga. Mas nós damos um jeito de buscar, de visitar em casa, quando tem criança de risco. Embargadora, já lhe passo. Agora, nessa questão que você está colocando, a questão mais difícil não é com as comunidades indígenas, não é com os tuxavas, não são as lideranças indígenas. Nós temos muita dificuldade, são com os indigenistas, servidores dos DICEI, da CASAI, às vezes, as pessoas trabalham, porque eles têm uma paixão e colocaram na cabeça que a criança, mesmo doente, às vezes tem que voltar para lá, tem que morrer para eles fazerem um ritual, para a família poder fazer o ritual. E aí é onde a gente tem muito embate. Olha, a cultura, para nós, está no segundo momento. Primeiro, a vida. Então, em primeiro lugar, a vida. Se a criança não pode viver na comunidade, mas ela pode viver na cidade, então nós vamos dar essa criança para preservar a vida dela para uma família não índia. E os índios entendem isso. E os índios querem isso. Agora, o pessoal que trabalha, que não é índio, sentem isso? Aí é onde está a resistência que nós encontramos. Às vezes vão em jornal, vão fazer essas notícias que são mentirosas e nos dão trabalho para estar desmentindo, porque não são os índios. Os índios são nossos parceiros. Quando eles estão... E esse pessoal coloca na cabeça dele, às vezes, que nós estamos querendo dar o filho deles. Aí eles... Vamos. Eu já levei lá no abrigo mais de uma vez. Vamos embora. Peço para vir o tuxá ou uma liderança da associação, os pais, e vou com eles lá no abrigo. Aí eles veem como uma indigenista estava querendo que a gente devolvesse uma criança que se alimenta por sonda e respira por traqueostomia. Eu digo, se ela chegar lá, ela vai morrer. Aí os pais viram, o presidente da associação viu, e disse, não tem condições, só pode dar para uma família que queira, que ela não tem condições de voltar. E não tinha. Então, os casos que não voltam são esses casos. Nós temos, são crianças acamadas, que aqui, com o tempo, elas vão viver. Quantas crianças hoje estão bem em Yanomami, que foram adotadas por famílias não índias, que não tinham condições de viver lá, porque tinham um problema de saúde grave e não tem suporte na área indígena, mas aqui na cidade tem. Ou em outra cidade, como uma foi para Brasília, adotada por uma pessoa de Brasília, veio me visitar, uma moça linda ficou, né? E eu não era juiz da infância ainda perene, vamos dizer, eu não era titular, mas foi lá no São Francisco, quando eu estava lá auxiliando a Graciete. Eu fiz a adoção e a criança era bem doente, passou por um tratamento grande. Hoje, aí veio uma moça e me procuraram para mostrar como é que ela estava. Né, formada, linda, quer dizer, é uma vida que a gente salva e está feliz, mas se tivesse na comunidade tinha morrido. Né? Então, essa luta, esse embate que às vezes a gente tem, não com os índios em geral compreendem, eles querem viver e querem a vida, mas essas pessoas que, por uma questão de estudo, de ideologia mesmo, preferem que a criança seja devolvida, e a palavra é essa mesma. Não, eles têm direito de fazer os rituais fúnebres dele. Digo, mas a criança não está morta, ela está viva, nós vamos fazer tudo para ela viver. Trabalhando, né, pela vida, não pela morte, né? São pensamentos muitas vezes incompreensíveis, né? Mas são desafios para a inteligência de Vossa Excelência, para o carinho que ela tem lá no trabalho dela, enfim. Cada um vai ter o seu protetor, o seu anjo da guarda no momento certo e adequado, né? Porque eu não me imagino uma situação de que deva prevalecer ritual, cultura,
em relação a uma vida humana, né? Você vai desprezar a vida por uma tradição que eu mesmo nem entendo, né? E se a própria comunidade está me dizendo, não vai, eu quero a vida, e alguém, um terceiro de fora, externo, vem com um pensamento torto, né? Ainda tem alguém querendo? Pois não. Vem cá, Ana Clara. Voz em off. Bom dia a todos, né? Eu sou Jane Ana Clara Lima. não está aqui não, Vera. Cadê a Ana Clara? A Andréa vai buscar. Bom dia a todos, né? Eu sou Jane Lima, assistente social da maternidade, já trabalhei também com a questão indígena, e quando o senhor fala até dessa questão dos indigenistas não quererem devolver, eu conheço colegas que trabalham lá, já trabalhou e adotaram Jane índios. na plateia. Fica meio questionável, né? Essa coisa de volta para morrer, mas eles podem adotar. Mas essa não é a questão em si da minha pergunta. Os convidados. Às vezes eles conseguem registrar. Outro dia tinha foi até meu colega o Marcelo que respondeu, porque foi na vara dele, que nós estávamos fazendo adoção de indígenas. Né? Tinha uma reportagem grande de um jornalista de Brasília, e não foi feita. Aí nós fomos olhar, o Marcelo olhou, ele não fez, fui olhar nos meus, não foi nada disso. E alguém adotou a brasileira ainda, né? Não passou por nós, não foi adoção legal. Ana Clara mas vai aí, até genericamente, colocaram como adoção. Aí bota na costa do Poder Judiciário uma coisa que não foi feita e nem nós temos. Dá o microfone para a Vera. E de acordo com as dificuldades que nós sentimos, que nós somos o primeiro ponto de busca, serviço social, sempre vai ser. Aí fica o burburinho na maternidade, uma mulher quer doar a criança, aí a mulher não quer a criança, aí começa a chegar na sala, várias pessoas, olha, eu estou sabendo, e assim, é tão complicado, e a gente coloca, olha, vocês têm que ter cuidado com essas informações, vocês não podem estar falando por corredores, e nós orientamos, você tem que fazer o cadastro, você tem que seguir a lei. Você não pode simplesmente chegar lá fora. Aconteceu o caso, já Jane que eu na acompanhei, plateia, de pessoas que entravam com o documento da suposta mãe para já sair exatamente no nome dela. E é numa investigação que a gente se torna até detetive, sabe? A gente descobre que aquela pessoa, porque alguém conhece alguém, porque sempre alguém conhece alguém. Não, essa menina, não, o nome dela não é esse. Não, ela estava escondendo a gravidez. E aí a gente vai olhar o cadastro, não é a mãe, é a amiga que estava com ela, porque já quer levar no nome dela, a DNV. Então, assim, a minha preocupação e o intuito de saber como é que a vara está lidando com essas informações, que eu achei muito viável essa questão da doação voluntária, e para ela ser mais expandida, né? Chegar a todos e se tornar uma coisa mais humanizada, não tão burocrática, né? Os convidados. Quando a lei saiu, eu fui, não sei se a senhora já estava lá ou se recorda, eu fui acho que 3 vezes na maternidade fazer uma palestra, um esclarecimento sobre a lei da entrega voluntária, né, para os técnicos, para médicos, para quem quisesse assistir, justamente porque sempre nós tivemos notícia que na maternidade tinha esses desvios de criança lá, alguém doar, e tem pessoas, infelizmente, assim, mulheres com vontade de adotar, aí tem uma mulher muito pobre, aí essa pessoa que tem mais posse começa a bancar a mulher, não, eu quero ser, isso dá um problema muito grande, não, aí banco o pré-natal todinho, leva a mulher para o médico para fazer o pré-natal, aí depois se não consegue, não, deixa eu ser a madrinha dela ainda. Aí começa a passar dias, vai criando um vínculo. Aí depois, essa mulher entra com ação de guarda, e aí começa o problema. Aí a gente ouve da mãe biológica, não, mas eu nunca dei minha filha, eu não queria dar. Ela começou a me ajudar, a filha é minha. E a criança já está toda vinculada, né? Já está toda vinculada a outra pessoa, e claro, na casa dessa pessoa já tem um quarto bonito, na casa dela não tem. Então, é um problema muito grande das pessoas que têm vontade de
de ter uma criança, de adotar, mas busca esse outro meio aí. Então, vai ter conflito, vai causar sofrimento. Então, a melhor medida, eu insisto, faça o cadastro, faça o curso, espere chegar a sua vez, que vai chegar, sem esse trauma todo, sem esse problema que é difícil de resolver, porque envolve sentimento. A questão legal é fácil, a lei é clara, mas a questão emocional vai ficar. E ainda tem muita gente que tem muita vontade de ter filho, por algum motivo não pode ter filho biológico, aí tenta driblar a lei, aí fica com problema, principalmente se aproximando de pessoas assim pobres, né? Como acontece isso aí dentro da maternidade, acontece fora da maternidade, essa pessoa começa a dar essa assistência e pega amor mesmo à criança, vínculo afetivo, e tem a carência, que é normal, a outra pessoa, a mãe biológica, tem a carência financeira e precisa de ajuda mesmo, e aí cria esse caldo depois de difícil resolução. Verdade, são muitos interesses conflituosos, né? O que quer de coração, quer dar amor, como disse a Vera aí, a venezuelana, não, está aqui, usa a criança, não, mas eu quero mesmo é um colchão, eu quero não sei o quê. Então, é necessário realmente uma atenção e um zelo dobrado. Ainda temos alguém? Fala assim, oi, fala quem é você. Oi, eu sou filha. Olha aí a Ana Clara aqui dando... Oi? Oi, eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Eu sou muito feliz. Eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Eu sou muito feliz. Parabéns. Ana Clara volta para a plateia. A nossa colega vai falar agora. Voz em off. Bom dia a todos. Eu sou Thalita, sou psicóloga. Hoje atuo na VPEMA, mas já atuei em instituição de acolhimento. E alguns apontamentos, né? Acredito que sejam interessantes para a gente refletir, que a adoção ela é realmente permeada de preconceitos, né? Dado o tema, quebrando preconceitos em relação à adoção. São muitos os preconceitos, muitos os tabus que envolvem a adoção. E eu acredito nesse espaço aqui como um espaço de disseminação de novas informações, né? Nós aqui estamos sendo capacitados para isso, para disseminar informações verdadeiras, né? E quebrar esses preconceitos. Então, nós estamos inseridos na sociedade com essa responsabilidade, que, digamos de passagem, é uma grande responsabilidade, né? Quebrar tantos preconceitos, né? Auxiliar nessa quebra de preconceitos que a gente escuta. A gente escuta, são diversos, né? Diversos os preconceitos em relação a quem vai adotar, a quem adotou, né? Eu tenho um filho por adoção e, assim, o processo, ele é dolorido, principalmente, eu acredito Thalita é vista de costas. Falando um pouco da minha experiência, para os pais, porque a gente escuta muitas coisas em relação ao seu filho, que você é o seu filho, não tem uma diferenciação, né? Eu tenho 2 filhos, como a Ana Clara diz, né? Um do bucho e um do coração, são os meus filhos, né? Não tem diferença entre eles. E eu já ouvi pessoas falando, mas eu acho tão bonito como você trata eles de forma igual. Agora, apenas os convidados. Como eu não vou tratar igual se eles são meus filhos, né? E quando parte para esse lado, eu perco um pouco a paciência, às vezes. Mas, assim, são preconceitos que a gente precisa quebrar. A entrega voluntária é algo extremamente necessário de ser difundida, né? A gente vê o desconhecimento de muitas pessoas ainda em relação ao tema. Então, é muito importante que seja difundida a entrega voluntária, como fazer na entrega voluntária, para que inúmeros casos sejam diminuídos, né? Casos de crianças que são adotadas pela adoção brasileira e que, após 8 anos, como eu já presenciei na instituição de acolhimento, são devolvidas, né? Depois de 8 anos, então, o melhor interesse da criança não é atendido por conta de uma família que não foi preparada para aquele momento. Então, seguir o rito legal vai ser sempre importante para prevenir essas situações. E nós, mais uma vez, repito e friso, somos agentes
disseminadores dessas informações para essa quebra de preconceito, né? Então, parabenizo por esse espaço, né? Esse espaço de troca, esse espaço de informação que sempre vai ser muito necessário e muito importante para que essas informações verdadeiras, né, essas informações sejam disseminadas. Muito bem, Thalita. A cerimonialista pega o microfone. Aqui temos uma mãozinha ali ainda. E o entrega para outra pessoa na plateia. Voz em off. Bom dia. Meu nome é Tule, né? Eu sou assistente social também na área da saúde aqui. Mas, assim, hoje eu vim com anseios mais pessoais, né? Eu sou adotada também, mas, no meu caso, a adoção é brasileira, com 1 ano de idade. E, assim, eu sou muito grata. Para a minha família é ofensa dizer que eu sou adotiva. E agora eu estou entrando no processo de credenciamento. Isso. Então, assim, eu queria entender exatamente quanto tempo, como funciona, porque eu tenho um filho de 9 anos, e aí, assim, a gente, antes de tomar a decisão, a gente começou a trabalhar com ele também, né? Então, trabalhar em família, uma nova criança. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala, ele também cria essa expectativa. E aí eu queria entender melhor como funciona esse processo, quanto tempo demora, com ele principalmente, se ele vai ser visto também como parte desse processo. Né? Eu queria entender um pouquinho. Você já entrou com o processo de habilitação? Estou começando. Eu comecei agora no processo de exames, né, que tem os exames de saúde, de sanidade mental, enfim. Então, provavelmente já vai participar do curso que vai ser agora, acho dia 4, 5, 6 de dezembro. A gente faz o curso, em média, 2 vezes por ano, o curso de habilitação para adoção. Aí já vai participar. E no curso a gente esclarece muito sobre isso. A gente tem o nosso primeiro contato, que é durante o estudo psicossocial, né, e pedagógico. E aí eu explico muitas coisas, e as colegas também, que não sou eu que atendo. Mas no curso a gente tem um tempo maior, que são 12 horas ali para a gente estar conversando e passando informações. E aí, durante o curso, eu explico que a questão do tempo, ela é muito relativa, porque ela está diretamente relacionada ao perfil escolhido, né? E a criança que está disponível no momento. A criança, a gente já teve pessoas que se habilitaram num mês e no outro mês já adotaram, assim como tem outras como a Vera, que esperou 3 anos, ou até um pouco mais, porque depende muito do perfil. Mas eu posso dizer que agora, com o Sistema Nacional de Adoção, que sofreu agora, mês passado, uma atualização, e também com as ferramentas, né, busca ativa, tem sido mais rápido, né, tem sido mais célere até. E a gente tem conseguido alcançar tanto famílias para as nossas crianças, quanto crianças para as nossas famílias que estão aguardando, tanto local quanto a nível nacional. Então, depende muito do teu perfil. A gente não tem como dizer assim, olha, vai demorar 2 anos o teu processo de habilitação, porque não é um produto disponível, né, que está ali e a pessoa escolhe. Vai depender das instituições. A gente quer que as crianças fiquem nas suas famílias, mas tem situações que realmente não há essa condição, e aí que elas vão para a família substituta. E isso a gente não tem como controlar, não tem como prever. Mas o procedimento, a princípio, é esse: você vai, né, efetivar seu processo de habilitação, vai passar pelo curso. Depois do curso, a gente manda o nosso relatório para o juiz, né, da primeira ou segunda vara, dependendo da onde que é o seu processo. E aí que aí é um sorteio, né, a gente não sabe se é o doutor Parima ou o doutor Marcelo. Mas a média de tempo para concluir o processo de habilitação é muito rápida. Depois do curso, que vai ser agora, mês que vem, dezembro, tem menos de um mês, provavelmente aí tem o recesso, né? Talvez antes do recesso, um pouquinho depois, já em janeiro, você já vai estar habilitada e na fila, né? Que é uma fila que eu sempre digo para os habilitados, flutuante, né? Hoje você está em 23º, amanhã você pode estar em 14º. Porque tem pessoas, o processo de habilitação ele tem a validade de 3 em 3 anos, tem que ser renovado, e tem pessoas que nesse tempo já adotaram, não desejam mais adotar, vão sair da fila. Tem pessoas que adotaram, querem adotar outra criança, vão para o final da fila e você sobe. Tem pessoas que
Chegou o período de 3 anos para a gente fazer uma renovação. Não quero mais. Sai da fila, você sobe de novo. Tem pessoas que fazem a renovação, aí você desce um pouco. Então, ela está sempre ali flutuando, mas uma hora chega. Né? E vai ser no momento certo, no momento que você vai estar... E eu sempre falo, olha, vai demorar 1 ano, vai demorar 2, não sabemos. Aproveita esse tempo, essa gestação psicológica para você estar se preparando. Porque a gente já se deparou com situações que tem a criança disponível. Eu entrei em contato com o casal da vez. E eles, meu Deus, já? Nossa, eu não estou preparada. Gente, vocês tiveram... Né, se habilitaram, então, é assim, a partir do momento que você se habilita, você está gestante, né? E aí, essa gestação, uma hora a bolsa vai estourar, e aí eu vou estar lá para fazer esse parto. Olha, está aqui essa criança, e como que eu vou? Não sabia que estava grávida, sabia, sabia, porque se habilitou, então, pode acontecer a qualquer momento, então a gente já aconselha, olha, você não sabe se sua criança vai vir com uma questão de saúde que é uma doença detectada antes ou depois, já no seu período de convivência, você vai descobrir uma intolerância à lactose, uma alergia que você vai ter que tratar, vai precisar de recurso. Então, tudo isso é uma preparação. Você não sabe se seu filho, se vão ser gêmeos, se você vai precisar de tudo em dobro, porque já aconteceu também, né, de uma habilitada adotar gêmeos. E ela era gêmea também, sim, foi muito engraçado. Enfim, e aí ela, nossa, são 2, né? São 2. Não quiser, tem outros na fila que estão ali doidinhos para receber. Não, são meus filhos. Então, é um momento de preparação. É essa gestação, que quando você está gestante biologicamente, você está ali pensando no enxoval, pensando, qual escola eu vou colocar, vou economizar um dinheirinho aí, porque vai precisar disso. Então, aproveita esse tempo, porque, por mais que você possa pensar, poxa, vai demorar tanto, mas nosso dia é tão corrido, quando eu penso que não, eu estou ligando para vocês e, olha, vem conhecer seu filho. Então, é um momento para se preparar mesmo. Que seja rápida essa gestação, porque, nossa... Sim, você falou em relação ao seu filho, né? A gente não trabalha diretamente com a criança, né? Com os filhos do casal, a gente trabalha com o casal. Guardar segredo, né? Mas a gente orienta durante o curso como você trabalhar com o seu filho, essa questão da ansiedade, né? A gente conversa sobre isso no curso. Nacional. Nacional. É nacional. Mas se você escolher criança só do estado, vai ser só do estado. A gente tem como marcar. Porque escolhendo nacional, dependendo do seu perfil, vai aparecer uma criança de Santa Catarina e você vai ter que ter o recurso para ir até lá, enfim. Ainda temos mais alguém? Bom dia a todos. Sou acadêmica de serviço social, estou estagiando agora aqui no tribunal. E, diante desse fluxo migratório, eu queria saber como é que se tem alguma política de conscientização dentro dos abrigos para não haver muito. A gente sabe que, infelizmente, essas crianças estão expostas todos os dias a tantas vulnerabilidades, mas dentro dos abrigos existe alguma não sei, desenvolver algum programa, alguma política realmente de conscientização sobre essa adoção voluntária? Vai haver, diante dessa situação que a Vera colocou, né, sobre a criança que sentou no colo e aí aconteceu toda aquela situação, eu queria saber se... Em relação à criança imigrante, nós fazemos tudo para não colocar em adoção, né? Porque é uma crise humanitária, as mães, os pais estão passando por uma dificuldade que vai passar. Então, nós, só em último caso, de forma bem consciente, que uma criança imigrante vai ser colocada para adoção, né? Já tem recomendação sobre isso, mas mesmo antes da recomendação, nós já observávamos isso, né? Porque se a mãe, a gente cuida até, vai atrás de... Já reintegramos inúmeras famílias venezuelanas na Venezuela, com a ajuda do consulado venezuelano, do Conselho Tutelar de Santa Helena. Então, já mandamos muitas crianças de volta e as famílias lá estavam louquinhas para receber a avó, avô, porque veio mãe, veio pai, às vezes veio a avó e a criança foi interiorizada. Aliás, eles foram interiorizados, foram para outro estado da federação e a criança ficou aqui com alguém, depois esse alguém também foi embora, então nós já tivemos bastante crianças, sim, imigrantes. Aliás, a maioria das crianças
dos nossos abrigos hoje são venezuelanos, né? Então, mas em razão da crise humanitária, dessa que os pais não estão deixando porque querem, né, estão atrás de melhoria de vida mesmo, e é difícil deslocar com a criança para outro lugar, nós ficamos com a criança e vamos atrás da família extensa, né, e tem dado certo. Então, a adoção de criança venezuelana é quase zero, né, porque nós entendemos mesmo, até antes da recomendação do CNJ, que não seria algo humano, né, a gente colocar para adoção uma criança que os pais, certamente, depois que melhorarem, vão reclamá-la de volta. Tá? Então, evitamos. É verdade. Bom, eu acho que nós tivemos aqui um tempinho razoável de bate-papo, rico, por certo, né? Atualizamos aí bastante informações a respeito do processo e das nossas dúvidas também em relação à situação das crianças. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Parima para fazer as suas considerações finais, a Vera, a Ana. E eu já adianto aqui um beijo para cada um de vocês, que hoje é sexta-feira, e vamos sextar, torcendo para que a amiga ali não tenha uma gravidez maior do que, né? A de um elefante, o elefante acho que é 1 ano e pouco, né? Que seja breve o momento que você vai encontrar com essa pessoa que o Papai do Céu desenhou para ti, para ser irmão do teu filho. Contigo, Parima. Eu gostaria de agradecer o convite, foi uma honra e foi uma gestação, né, Vera? Na primeira tentativa não foi possível, mas aconteceu agora, acho que Deus reservou esse momento assim para acontecer agora, né? Eu achei muito boa a participação de vocês, obrigado. Quero parceria, né? Nós temos o Disque 100, ninguém precisa, vou lá na vara de infância, faz o Disque 100, aciona o Conselho Tutelar, porque nós fazemos reuniões periódicas com ele, eles estão sabendo bem da lei, entram em contato conosco, tá? Podem entrar em contato. Ana, dá, por favor, depois na tua fala, o telefone do setor, porque a primeira entrada é no setor interprofissional, com a equipe técnica. Essa mãe vai ser atendida em primeiro lugar lá, vai receber a primeira orientação pela equipe técnica da vara da infância, né? Estou falando da entrega voluntária, e disseminem mesmo essa... Nós já demos entrevista em rádio, já falei na TV, mas é muito rápido isso, depois passa, vai passando o tempo, as pessoas esquecem, é algo que a gente tem que estar renovando sempre, né? Então, por favor, dissemine, principalmente as colegas ali da maternidade, que é um dos lugares mais importantes que nós temos, né, para entrega voluntária. Tá? Então, muito obrigado, Vera, obrigado, desembargadora Tânia, pelo convite de estar aqui hoje. Para mim foi uma satisfação bem grande. Tá? Verinha, ou a Verinha fecha, né? Porque ela é a grande idealizadora desse momento. Então, vai lá, Ana, a Vera encerra. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de participar. E aí eu queria aproveitar rapidinho também para reforçar aquilo que o doutor Parima falou sobre a entrega voluntária, né, que eu sempre falo para as pessoas que entram com o processo de adoção e muitas vezes entraram com aquele processo de adoção brasileira, né, e aí agora estão regularizando. Eu falo, olha, pode ser que para você tenha dado tudo certo e que agora você está efetivando essa adoção, que os genitores realmente não querem essa criança de volta, mas poderia ser que desse tudo errado, né, e você ficasse preso naquele elo daqueles genitores que ficassem ali, estou precisando de um gás, estou precisando disso, então me dá meu filho de volta. Então, porque a gente já pegou muitos casos assim, né? Então a gente costuma orientar e pedir para que eles orientem outras pessoas também, né? Que quando tiver uma gestante ou uma puérpera, né? Aquela mulher que está ali no período puerperal, acabou de ter bebê e pensa, eu quero entregar meu filho para adoção, que não se encantem naquele primeiro momento, então dá para mim, então dá para a tia da sobrinha, né, da minha manicure que está querendo ter um bebê e não tem condições, e fazer aquele encontro que muitas vezes pode dar tudo errado, principalmente para a criança, que cria um vínculo, depois aquela genitora, ela naquele momento, ela está querendo entregar aquele filho para adoção, ela está pensando no abandono, porque muitas vezes ela foi abandonada e é um ciclo, né, mas quando a situação melhorar para ela, ela vai querer o filho dela de volta. E aí, às vezes, ela fica presa naquele sentimento de lealdade,
né? Poxa, mas eles me ajudaram tanto desde a gestação, como que eu vou fazer isso com eles? Mas ela fica com aquele sentimento, poxa, eu quero meu filho de volta. E isso dá, lá na frente, muito problema, né? Quando entra com esse processo de guarda, de adoção. E, principalmente a criança é prejudicada. Então, que cada um de nós que estamos aqui possamos disseminar, né, como a Thalita falou, essa informação. Gente, encontrou uma mulher, uma família que está nesse momento pensando, eu vou entregar meu filho para adoção, encaminha, né, para a vara da infância, porque lá a gente tem todo o equipamento pessoal, né, para acolher, né, de forma humanizada, sem preconceito, sem julgamento, que a gente já atendeu muitos casos de mulheres assim, que na hora ela chega, muitas realmente, depois que o bebê nasce, a gente faz aquele outro atendimento, né, que é até obrigatório por lei, antes dela passar pela audiência, e ela disse, não, é isso mesmo, e acabou, não quero mais saber, mas tem umas que, durante a gestação desiste, tem umas que a criança está na maternidade ainda, ela desiste, eu quero meu filho de volta, vai, busca, e tem umas que meses depois, antes de sair o processo de destituição do poder familiar, elas entram em contato desesperadas, eu quero meu filho de volta, ainda tenho condições de pegar, e recebe esse filho, a destituição ainda não saiu. Né? Então, é um direito, por lei até, né, o direito do arrependimento, e a gente tem que estar muito consciente disso. Né? Porque eu sempre coloco, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Mas eu quero tanto esse filho, eu já estou cuidando, mas e o outro também quer. Né? Ele passou por essa gestante, ela passou por um momento, né, que nós não sabemos qual é, e muitas vezes a gente julga, ai, meu Deus, que mulher fria, vai entregar, mas ainda bem que eu estou aqui para receber. Entendeu? A gente está pensando no nosso, né? Mas e no da criança, que o direito dela de viver na família natural? E daquela mulher que às vezes está sofrendo uma situação e de repente a gente não parou para pensar o que é. Muitas pessoas falam, não, mas eu vou só ajudar. Não, você vai se ajudar recebendo o filho dela. Se você quiser ajudar, você vai ajudar com um colchão, você vai ajudar com alguma coisa que ela está precisando, uma consulta, né? Mas não de receber esse filho e de repente não querer devolver. Então, fica aí, né, o nosso pedido para que essa informação seja repassada. Bom, muito obrigada. O telefone aqui. E o telefone eu tenho que entregar. Peraí. Anotem o telefone do setor interprofissional, 98115 7409. Funciona o WhatsApp também, para facilitar. Muito bem. Sim. Muito bem. Agora, dona Vera. Bom, eu quero agradecer, né, em nome do Tribunal de Justiça, eu quero agradecer o setor onde eu trabalho, a ouvidoria, né, que o desembargador Eric tem vários projetos, projetos de pessoa com deficiência, projeto de ouvidoria na escola, e a gente sempre fala sobre inclusão, né, e um meio de incluir essas crianças é muito importante, né, elas tendo um direito fundamental à família, né? Lógico que ela tem o direito à família de origem, mas se acaso não deu certo, ela tem um direito a essa família adotiva. Que, como a colega falou ali, o amor é exatamente o mesmo. Lá em casa, por exemplo, o amor, se for calculado, né, que eu não sei como é que calcula, mas a atenção maior é a Ana Clara, porque o Lucas já é adulto, já casou e tudo é para ela, né? Ela tem as necessidades dela, né, que a gente tenta suprir. E isso, sempre pensar mais na necessidade da criança, né, porque, em primeiro lugar, porque ela é criança, nós somos os adultos, né, nós somos os responsáveis por ela. E agradecer também a desembargadora Tânia, que é da CEPAI, Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e a gente também faz esse trabalho junto há algum tempo, ela tem essa visão muito grande, né, como eu digo, a aproximação, ela traz uma nova visão, né, como o Dr. Parima falou, né, ele se aproximou do Lucas, ele teve uma visão de mim, né, que sou a mãe dele. Então, assim, essa aproximação sempre traz uma nova visão. Você vê, eu lá em casa dou remédio, né, sei lá, faço comida, né, faço tudo que a Ana precisa, eu consigo suprir. Lógico que tem algumas coisas, né, por exemplo, tem que ter um professor auxiliar, uma coisa que depende da visão mesmo, né? Mas a gente consegue passando esse serviço para outra pessoa, mas em todo caso a gente consegue, né? Eu e meu marido. E agradecer à infância, né? O Dr. Parima, que faz esse trabalho tão bonito, né? Em primeiro lugar, de conscientização também das pessoas
saberem que elas podem entregar voluntariamente, que não é nenhum crime, né, que elas podem transformar uma vida através da adoção, né, porque muitas pessoas, tipo a Ana Clara, né, ela chegou lá em casa com alergia à proteína do leite, com alergia não sei o quê. Agora, por último, o último exame que eu fiz, diz que a Ana Clara tem alergia à barata. Nunca vi falar que uma indígena tem alergia à barata. Mas tudo bem, né? Uma coisa 1000 vezes mais fácil, né? Do que alergia à proteína do leite, alergia, sei lá mais ao que, né? Acho que ela tem um pouco de alergia a tarefas também, sabe? Mas, enfim, agradecer muito a Deus, em primeiro lugar. Eu tenho um agradecimento, assim, pessoal agora para fazer muito interessante na minha vida. Esse encontro foi adiado porque minha mãe faleceu, justo no dia que aconteceu o encontro. E a Ana Clara, ela tem o palato encurtado, então ano passado a gente teve uns problemas porque entrou água no pulmão, mas foi algo, entre aspas, mais fácil de resolver, porque tomou um monte de antibiótico e deu certo. Só que esse ano entrou água no ouvido. E a cirurgia não era algo, até a doutora não sabe disso agora, também vai saber agora. A cirurgia não era algo tão difícil, porque é colocar um carretel ou um dreno em cada ouvido, né, ia dar uma furadinha no tímpano para pôr, e o organismo dela depois ia expulsar. Então, ela ia ficar de 3 a 6 meses ou mais tempo com isso, sem poder molhar o ouvido de jeito nenhum. O que a Ana melhor faz é nadar. Ela até cresceu mais por causa da natação, né? Ela nada super bem, e ela não ia poder molhar esse ouvido. Então, eu acabei indo em médicos e mais médicos, fui em Brasília, fui aqui, porque eu tinha muito medo de operar, e desde março com essa situação, e tinha que tirar o líquido desse ouvido, tinha que tirar o líquido. E assim, quando você perde os recursos humanos, né, porque o último médico disse que não ia mais operar, porque eu tinha procurado outro, e como a Ana Clara tem várias deformidades, assim, ósseas e de musculatura, acho que ficaram com medo também, começaram a empurrar para outro, e não tinha mais médico em Boa Vista que operava. Aí, dia 17 de setembro, eu fiz um exame nela, estava com muito líquido. Ela falou assim, olha, aumentou bastante, tem que fazer logo. Só que quando eu voltei, na mesma hora que o médico me passou o exame, que eu voltei no médico, o médico tinha saído e marcou o retorno só para 15 de outubro. Falei, meu Deus, 28 dias depois, peguei uma médica virtual, falou assim, olha, até agora ninguém passou remédio, eu vou passar um remédio para ela. E esse remédio não chegou. Não sei como, mas não estava na GEAP, não estava no aplicativo da GEAP, não estava na GEAP virtual, não estava no meu e-mail. A gente não conseguiu esse antibiótico, esse corticoide que tinha passado. E se passaram os 28 dias e eu só rezando, pedindo para a intercessão da minha mãe. Conclusão, a hora que eu levantei de manhã, eu ia no médico 10 horas. Meu marido ia saindo com a motorista para resolver outro problema. Eu falei, não, para, você não vai. Eu falei, não vai por quê? Não, eu resolvi, eu vou fazer um exame particular na Ana Clara agora, para ver esse líquido, como é que está. Porque eu não vou chegar no médico, ele vai me passar mais um mês para me devolver o exame, né? E ele tem que operar. Aí cheguei lá, a fono veio até do aniversário dela para fazer, começou a chorar na hora. Não tinha mais líquido no ouvido da Ana Clara. Ou seja, eu levei os 2 exames já para uns 4 médicos diferentes. Todo mundo fala que não tem mais nada para operar, porque não tem mais o líquido, né? Simplesmente, eu acredito demais assim que a minha mãe, ela cuidou tanto de mim durante a vida, que agora ela continua mais pertinho lá de Jesus pedindo por mim, porque realmente a Ana Clara se livrou desse líquido sem nenhuma explicação científica. E, assim, é só gratidão mesmo que a gente tem, cada dia uma luta, com isso descobriu que realmente ela tem fenda no palato, ano passado disseram que não, mas dessa vez ela entrou na fila dos fissurados, e, se Deus quiser, a gente passa por mais essa, ela vai falar muito melhor, porque a parte da fono já foi feita, mas ela não tem estrutura para isso, vai ter estrutura depois que reconstituir o palato, né? Então, é um processo diário e vamos nessa luta, né, com muita alegria, com muito amor, assim, porque a Ana Clara é luz em toda a família, né? Obrigada. E continuará sendo, né?
Bom, obrigada a vocês que estiveram aqui conosco e agora vamos encerrar e trocar ideia aqui ao vivo e pessoalmente. Um beijo para todos. Voz em Off. Gostaríamos de lembrar que a história da Ana Clara está disponível aqui no hall A de cerimonialista. entrada. O livro da Vera está ali. Se você já quiser adquirir, aproveita que a autora está aqui, já garante lá, né, a sua dedicatória. E o nome do Tribunal de Justiça de Roraima, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui e convidamos também para um coffee break que está sendo servido aqui na lateral. Obrigada, tenha um excelente final de semana, como disse a desembargadora, hoje é sexta-feira. Sobre fundo azul em letras brancas, azuis e amarelas, roda de conversa, adoção quebrando preconceitos. Uma reflexão sobre perfis para a adoção.